Olá, boa noite. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à segunda live do Fórum de Energias Renováveis de Roraima. Que legal, né? Ontem nós tivemos uma noite memorável, pena que só durou 1 hora e só pode durar 1 hora, não é mesmo? Mas a gente conversou bastante com a Natasha Sodré, da EPE. Acho que tivemos oportunidade de colocar muitas questões, avançamos bastante no entendimento desse grande desafio que é o projeto da usina hidrelétrica do Bem-Querer, mas ainda temos muito a aprender sobre esse assunto. E uma das melhores formas de aprender é ouvindo opiniões divergentes, porque é através das controvérsias, através das linhas de pensamento distintas, que conseguimos formar a nossa própria posição. E esse tem sido o trabalho do Fórum, já há mais de 2 meses. Nós estamos ouvindo os mais diversos atores sociais, mediante entrevistas, podcasts, matérias jornalísticas, mais de 20 ao longo desse período, pessoas que expressam os mais diversos pontos de vista e convicção, que abordam as muitas dimensões que existem no empreendimento dessa natureza. Essa diversidade de opiniões, ela expressa a própria realidade interna do fórum. Como seu próprio nome indica, o fórum é plural. O fórum, ele acolhe pessoas das mais diversas categorias que representam as mais diversas linhas de pensamento. Temos ambientalistas, engenheiros, professores, estudantes, técnicos, dirigentes governamentais, políticos, indigenistas. Temos pessoas da sociedade civil de um modo geral, empreendedores, pessoas que buscam conhecimento e informação e que estão no fórum por um propósito comum: o desenvolvimento energético sustentável de Roraima. E são muitos os temas que nós abordamos, desde a geração distribuída, com as suas diversas fontes renováveis, com ênfase para a energia solar fotovoltaica, passando também pela energia eólica, pela biomassa, tratando de temas como eficiência energética e tratando também de questões como das usinas hidrelétricas, principalmente de um projeto que está na pauta. Está na pauta do governo federal, como nós vimos ontem, já há bastante tempo. E, evidentemente, o fórum não pode se eximir, não pode se furtar de estar participando desse debate. Até porque é fundamental que as pessoas tomem conhecimento das proposições, das ideias, para que elas possam defender um ponto de vista consistentemente. Falando nisso, amanhã começa a nossa enquete pelo nosso portal. É só você acessar a partir de amanhã o www.energiasroraima.com.br e você vai ter condição de dar a sua opinião, se você é a favor ou contra a hidrelétrica de Bem-Querer. Mas a gente quer conversar com o nosso apresentador de hoje, né? Com o nosso palestrante, com o nosso debatedor, que é o Ciro Campos. O Ciro Campos é biólogo, ele é integrante do movimento Puraqué e também do Instituto Socioambiental. E é integrante também do nosso fórum. Então a gente vai agora convidar o Ciro a participar conosco. Vamos convidar aqui o Ciro. Vamos ver se o Ciro já está aqui nos aguardando para a gente participar dessa conversa ao longo dessa próxima hora. Ah, o Ciro está aqui. Que maravilha. Que hoje representa aqui o Movimento Puraqué e o Instituto Socioambiental. Nosso caríssimo amigo Ciro. Você está sem som. Boa noite. Acho que você tem que virar um pouquinho aqui para ficar... Você está de lado.
vamos fazer os ajustes necessários. Pois é, mas Ah, enquanto o Ciro... Isso, agora sim, Ciro, ah, agora ficou melhor. O Ciro estava descansando um pouquinho, estava deitado, mas o Ciro está tão ansioso para participar desse debate, gente, que um dia e uma hora antes do primeiro debate, ele já estava querendo entrar no Instagram, né, Ciro? Tamanha era a sua ansiedade. Então, é muito bom contar com o nosso amigo Ciro, um ser humano extraordinário, né? Uma pessoa simples, sábia, com muito conhecimento, com muita informação para passar. Então, tenho certeza que a gente vai aprender muito, a gente vai ter um debate muito rico aqui. É importante destacar, viu, Ciro? Eu acho que você está sem áudio, né? vocês estão me ouvindo bem? Agora sim, agora estamos te ouvindo. É importante destacar aqui, Ciro, como dizem, parafraseando, né, os editoriais de jornal, as opiniões aqui emitidas não necessariamente refletirão a opinião desse moderador, né? Porque aqui a gente tem que fazer um contraponto e eu vou trazer algumas posições que são emanadas das mais diversas áreas, dos mais diversos segmentos da sociedade, né? Até para que a gente possa fazer um contraponto e propiciar aos participantes desta live uma reflexão bastante abrangente, né? Então, como a gente está nesse processo de aprendizado com bastante humildade, né? Numa saudável convivência das diferenças, buscando, à luz da fundamentação técnico-científica, com uma visão sistêmica, considerando a importância do projeto e todas as suas externalidades, é claro que a gente precisa fazer considerações as mais diversas possíveis. Mas, Ciro, a gente gostaria de começar a nossa conversa pedindo para você nos falar sobre o movimento Puraqué, né? Sobre a sua participação no movimento Puraqué e qual foi a origem, por que ele surgiu, né? Será que uma das bandeiras dele é justamente um posicionamento em relação à hidrelétrica do Bem-Querer? Seja bem-vindo, muito boa noite. Eu agradeço o convite. É sempre uma alegria participar dos eventos do Fórum. A sua moderação, Alexandre, é essencial para que a gente possa realmente conversar com pessoas que são diferentes do nosso círculo comum e chegar a alguns entendimentos, porque, no final das contas, o que a gente quer é resolver um problema de Roraima, que é real, da energia, e, ao mesmo tempo, não criar outros problemas para a gente. Antes de falar um pouquinho do Por Aquela, eu só queria lembrar, lamentar, né, que seja necessário a gente falar disso nessa época, que é uma época triste para o país, por conta da tragédia do Covid, que aqui na Amazônia se abate de forma forte e deve se intensificar mais ainda. Então, nesse momento, a gente do Por Aquela também se solidariza com os milhares de famílias, milhões de pessoas enlutadas nesse país. E falando nisso, vamos falar também, né, de vida, de saúde, de uma terra boa, uma terra sem males, que é o que a gente quer. Né? E o Puraqué surge assim, assustado com a notícia de que Bem-Querer entrou no Plano Decenal de Energia em 2015, o Plano 2024, e chamando a sociedade para discutir, para ter maiores informações sobre esse processo. Né? O Puraqué, na verdade, ele tem o slogan um choque de informação, que a gente quer, sempre quis, e vai querer e vai lutar até o final a informação, para que a sociedade possa tomar suas decisões da melhor forma possível. Né? E, bom, eu estou aqui desde criança, eu passei a parte da infância e da juventude na beira do rio, correndo por essas praias, viajando, vivendo, né? Há poucos anos atrás, há 10 anos atrás, eu morava na Capitão Bessa, eu descia ali no barranco, pescava para jantar, uma vez eu peguei uma pescada amarela linda, uma pescada branca, pescada amarela é de mar. Né? O meu amigo Romero que está aí, né, nos ouvindo aí para não começar com história de pescador, né? Mas quem viveu aqui em Roraima vive essa história de pescador, que é uma história real, história de um rio abundante, farto mesmo, lindo, e é disso que eu gosto de falar, né, de vida. Eu vim aqui para falar do Rio Branco. Por acaso, tem essa obra enorme, gigantesca, colossal, sem precedentes na história do nosso estado, algo novo, algo que a gente realmente não sabe como lidar, como vai acontecer, e, portanto, agora é a hora. Né? O fórum é o lugar mais apropriado para abrir essa conversa por aqui,
e a gente espera que essa seja um processo de abertura de muitas conversas, Alexandre. Eu também queria agradecer aqui, aproveitar para agradecer rapidinho as outras instituições que estão abrindo espaço para debate. Eu vou até ler aqui rapidinho a TV Roraima, a Rádio Monte Roraima, Rádio Tropical, TV Imperial, Roraima em Foco, Blog do Luiz Valério, a Diocese de Roraima, as Pastorais Católicas, algumas congregações evangélicas, até empresários locais, a UER, a UFRR, órgãos que, de algum momento na história do Puraqué e agora na história do Fórum, estão abrindo esse espaço. A gente fica extremamente feliz, né? Eu queria dividir o meu curto tempo hoje de fala, pensando em falar um pouco da obra em si, né, da hidrelétrica, da usina, do muro, né, o muro que vai ser colocado no meio do rio, que pretendem colocar, mas também dividir o tempo de fala com o que nós podemos fazer. E que nós, sociedade civil em Roraima, agora que estamos em 2020, uma obra que está prevista para leilão em 2023, talvez antes, nesse tempo que temos, o que podemos fazer. Então, eu queria também lembrar, né, que a nossa geração, Roraima está aí há muito tempo, esse Rio Branco está aí há milhares de anos, os índios vivendo nele, depois vieram os não índios, né, os conquistadores, exploradores, Pedro Teixeira, Lobo da Almada, os viajantes que passaram por aqui, né, Koch Grunberg, Hamilton Reis, sábios como Azira de Saber, toda uma história escrita em torno dizendo que o Rio Branco é diferente. Ele é um rio jovem, ele tem características físicas diferentes dos outros rios da Amazônia, e ele agora isso só interessa para nós aqui, né? Ele é crucial para nós, é o nosso único grande rio. É um prejuízo que nós não podemos ter, a gente não tem um rio B, um rio reserva. Esse rio drena quase Roraima inteira e alimenta, hidrata todo esse povo e a nossa economia aqui, né? E, bom, é isso. A gente vai agora, eu tomei algumas notas aqui, porque eu acho que é importante, o Puraqué, ele é um movimento crítico, mas a gente não critica a política energética a esmo ou à toa. A gente, por exemplo, tem posicionamentos mais moderados com relação ao leilão do ano passado, que a gente acha que foi bom, né? O problema está aí, e o governo, bem ou mal, está tentando resolver. A gente acha que, às vezes, mais mal do que bem. No caso de bem-querer, mais mal. No caso do leilão do ano passado, que diversificou as fontes, mais bem. No caso do leilão de energia elétrica, que está sob consulta, bem também. Né? Bem-querer Mas, Ciro, nesse ponto, um dos equívocos grandes, né, do governo na política energética. a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre as principais razões que levam o movimento por aqui e também o ISA a ter uma posição tão crítica em relação ao empreendimento. Assim, os argumentos pontuais, né? Porque, para você ter uma ideia, já são quase 15 minutos. Eu adoraria também ficar horas aqui contigo. Então, procura colocar para a gente quais são essas grandes questões, os grandes problemas de bem-querer. Por que bem-querer é mal-querer? Qual é a razão disso? Nós estamos contra a usina, né? O movimento Puraqué já se posicionou sobre isso por conta da escassez de informação suficiente. O Instituto Socioambiental, a organização da qual eu faço parte, ele já fez vários alertas também sobre esse problema da falta de informação, da necessidade de estudos que mostrem que as outras alternativas foram efetivamente, tecnicamente avaliadas no tempo oportuno. E, ao que parece, as alternativas avaliadas foram apenas hidrelétricas e térmicas a combustíveis fósseis. Não houve, ou se houve, foi feito muito lá atrás, uma avaliação técnica que leve em conta o preço e a viabilidade das novas tecnologias que estão expandindo muito no mundo inteiro, como as tecnologias do vento, do sol, da biomassa e agora do armazenamento. É uma nova geração de equipamentos que talvez em 2030, quando essa usina, se for construída, entre em operação plena carga, talvez sejam alternativas que estejam aí à mão, mais baratas, permitindo que a gente resolva o problema e não comprometa o nosso rio, que, aliás, vai ter um problema
para o setor do turismo, que é uma promessa, né, que não vingou, que pode vingar a qualquer momento, né, um lugar que tem um rio cheio de praias durante 8 meses do ano, rio limpo, que não está poluído, rio lindo, né, essa perda vai ser muito grande. E nós, do Instituto Socioambiental, acompanhamos já nos lugares onde a gente trabalha, em duas situações, a chegada de projetos assim, no Vale do Ribeira, no Tijuco Alto, e no Rio Xingu, no caso do Rio Xingu, Belo Monte. E nós aprendemos um pouco as dificuldades de lidar com um processo como esse, porque quando uma obra colossal dessa chega para a gente, Alexandre, para nós, é sempre a nossa primeira vez. Nós somos ingênuos ainda, inocentes, a gente não sabe como lidar com a quantidade de variáveis e de forças que atuam ao mesmo tempo. Ao contrário, o setor elétrico chega muito bem preparado, com experiência de gerações e de centenas de hidrelétricas, dezenas de grandes hidrelétricas construídas. Portanto, agora é o momento, né? Nesse momento, enquanto a gente está ainda na fase de estudos, a gente tem diante de nós a face mais amigável do setor elétrico, que é a EPE, a Empresa de Pesquisa Energética, que faz os estudos, né, em geral, e o consórcio que está fazendo o EIA-RIMA, o Valme-Biota. Depois, quando isso chegar numa fase mais adiantada de leilão, a gente vai ter que lidar com um consórcio construtor da usina, que é um pool de empreiteiras, os bancos financiadores, que são verdadeiros gigantes, e o poder central. Ali, para a gente conseguir alguma coisa, quando chegar nessa fase, alguma informação, é sempre em via judicial, é super difícil. Então, já que a senhora Natasha Sodré, da EPE, ontem aqui, muito gentilmente, reafirmando o objetivo da EPE de realmente ter uma conversa franca, honesta e com dados abertos para a sociedade de Roraima, é hora da gente aproveitar e lançar mão disso. Eu queria até, Alexandre, pedir licença respeitosamente para contestar duas informações que foram prestadas para a EPE nesses últimos dias e ao longo do processo. Era isso, inclusive, que eu ia sugerir, que você fizesse um contraponto em relação a algumas considerações. Vamos ver quais são, depois eu somo alguma coisa aí também. Tá bom. Esse estudo que está acontecendo, ele não é um estudo preliminar. Ele é um estudo terminativo. Isso é final. A gente não pode achar que vai depois ter oportunidade de fazer qualquer coisa. Veja bem, se esse EIA-RIMA for entregue e o IBAMA disser ok, a EPE não precisa fazer mais nenhum estudo, não precisa estudar mais nenhuma alternativa, mix de fontes, pool com armazenamento, nada disso está em jogo. Se o EIA-RIMA é aprovado pelo IBAMA, já vai para leilão a obra. Ciro, estão pedindo para você falar mais alto, viu? A voz está meio baixa. Ok. Eu acho que eu vou trazer o meu microfone mais para cá, que ele está meio coberto aqui. Melhorou, tá. Vamos ver se melhora. Tá, sem balançar para não cair o celular aqui no meio da live. Pois é, as coisas que estão acontecendo agora, esse estudo, os eventos, são eventos terminativos. Não há mais estudo depois. Estudo de alternativas foi feito pela EPE em 2014, quando ela botou bem-querer no plano decenal de expansão. Ali a EPET teve a sua alternativa de escolha, e ela deve ter estudado. Eles têm softwares específicos, eles têm dados de entrada atualizados, eles fazem, Alexandre, o balanço do custo das coisas antes de tomar decisões. A EPE pensou muito bem antes de colocar bem-querer ali. O que pode acontecer, claro, é alguma excepcionalidade no decorrer do estudo que faça a EPE voltar atrás, mas isso já é final. Passou desse estudo, o IBAMA disse ok, acabou. A hora, então, é agora. E a segunda informação que eu queria contestar é... Pois é, ela tem uma consideração aqui em relação a esse ponto, né, de que o fato de ainda não ter submetido ao IBAMA, esse estudo ainda não ter sido submetido, demonstraria que ele é preliminar. Como é que você analisa? Bom, eu diria que ele é... Eu acho que é uma questão de semântica, de linguagem, né? Eu diria que ele é preliminar se a gente tivesse outros estudos a vir depois dele. Não temos. É ele, é esse estudo, né? E a EPE, eu até mencionei isso já, ela não está analisando a solução, ela já analisou. E ela indicou, o PDE ele é um documento de caráter indicativo, não é executivo, não é uma obrigação de fazer, mas a EPE diz para o governo, a empresa de pesquisa energética, olha, governo federal,
Analisamos a situação de Roraima e do sistema interligado, concluímos que essa alternativa bem-querer é a melhor. Nesse momento, o governo investe quase 20 milhões em estudos só de hidrelétrica, não se estudou mais nada. E as alternativas que a EPE fala que foram estudadas, é apenas alternativa se essa hidrelétrica é 500 metros mais para cá ou para lá, ou se vai ser essa hidrelétrica com outra, ou comparando hidrelétrica com térmicas a diesel, que é o mais caro que existe. O que o Fórum, o que o ISA quer, o que o Puraquê quer, e pelo que eu entendi, né, nós como membros do Fórum, as outras organizações querem também, é ter uma conversa franca com o governo federal, que nesse momento é representado pela EPE, para que ela mostre para a gente os dados de entrada dessa tomada de decisão. Porque nós, Alexandre, inclusive, ajudamos a EPE na elaboração do plano decenal. O ISA, como parte do Grupo de Trabalho de Infraestrutura da Sociedade Civil, GT-Infra, ele participa das consultas, conversa com a EPE. Nós já estivemos na sede da EPE no Rio de Janeiro, já recebemos o presidente da EPE em Brasília, tivemos algumas conversas sobre como compartilhar esse momento de decisão e avaliação do plano decenal e essas informações. A conversa avançou bem. Então, eu acho que não estamos pedindo aqui pelo Fórum nada incabível, excepcional. Não, é uma questão bem assim, a conversa é franca, Ciro, o papo é honesto. Então, por favor, vamos sentar e conversar, né? tá, você Abertamente. desculpe eu estar te interrompendo uma vez ou outra, é porque o tempo está passando e eu tenho muita coisa para conversar contigo. E eu não quero sair correndo como aconteceu ontem no nosso Instagram, com 3 segundos. Acho que você estava falando a Natasha. A gente, de vez em quando, faz uma consideração de que a geração de bem-querer vai ser muito pequena em relação ao investimento previsto. Né? Você lembra que ontem ela falou em 5 bi, mas pode ser mais do que isso o investimento. A Natasha comentou também algo que até assusta um pouco, porque no inverno você pode ter ali uma geração grande daqueles 650, mas pode baixar para 130, 140 no verão. Mas eu queria tocar aqui no seguinte ponto. Ela comentou, e veja bem, a Natasha, independentemente, né, dos questionamentos que se possa fazer, ela demonstrou muita competência e segurança, né, ao abordar questões complexas relativas ao empreendimento. Ela fez um comentário que eu achei interessante e que contrapõe um pouquinho essa nossa observação de que a geração é pequena em relação ao investimento. Ela disse que o custo de geração de energia de bem-querer será competitivo, até sinalizando a possibilidade de investimentos privados. Como é que você avalia especificamente essa questão do custo-benefício? Vale a pena, olhando só do ponto de vista energético, tá? Sem a gente abordar outras questões aqui, focando isso. Como é que você analisa isso? Ou se a gente colocar 5 bilhões como custo, talvez a análise seja essa. Mas facilmente vai chegar a 10 bilhões. Era Uhum. 3,9 bilhões no final de 2010, quando foi feito um estudo de inventário pela empresa Hidros. Nessa época, eu trabalhava no órgão do governo, colaboramos também com a elaboração desse inventário. Então, talvez essa seja uma correção monetária até um pouco conservadora, né, para chegar apenas a 5. Mas o normal é que Uhum. depois do EA-RIMA se agregue uma série de outros custos, que na etapa de leilão também se agregue. Portanto, não é estranho imaginar que o custo dela é 10 bilhões, não 5. Ontem Eu eu fiz uma acredito que correção pelo talvez isso aqui. IGPM. Desculpe. Desculpa, ontem eu fiz uma correção pelo IGPM e deu mais de 7, só pelo IGPM. Então, a gente vê que essa é uma avaliação que parte, a avaliação pode estar correta, mas ela parte de um número desatualizado. É semelhante, no meu entendimento, à avaliação que foi feita lá atrás para escolher bem-querer. Se fosse feito hoje, a EPE não indicaria. Eu creio que aquele mesmo estudo feito em 2014, feito hoje, daria resultados diferentes. Então, eu acho que o custo, essa eficiência de custo vezes preço vezes preço da energia, né? Ele muda bastante quando você coloca o preço real da obra. E não esquecendo também, né, a Natasha falou disso ontem também, essa eficiência, quando medida em geração de energia e alagamento, no caso de bem-querer, ela é amplamente desfavorável. Ela pode até compensar, porque, como disse a equipe da IPE aqui em Boa Vista, em 2018, né, essa usina vai ser importante para o Brasil, para o sistema interligado, ela vai estar em cheia quando outras vão estar embaixo. Então,
talvez seja importante quando a gente pensa dessa forma apenas, só dessa forma. Se você coloca o custo, o preço realmente em cima da mesa e o prejuízo que vai ter em impactos ambientais depois, a gente muda de ideia. Mas, Alexandre, eu acho um pouco temerário que a gente esteja ouvindo aqui um biólogo, um mestre em ecologia, para falar disso, né? Do que fazer com 5, 10 bilhões. A gente tem, hoje em dia, setores no próprio mercado da energia que estão ávidos por uma discussão realmente interessante. As empresas de armazenamento, as empresas de solar, olham para Roraima, veem esse custo da energia aqui, querem vir, elas querem entrar. Então, se a gente pensasse no custo realista, colocasse esses valores em cima da mesa, talvez a gente tivesse outra impressão. E Deixa reafirmo, eu te perguntar uma é o coisa. pior, só para encerrar essa, né? Embora ontem não foi dada a ênfase que merece a isso, mas é preciso dizer, é o pior projeto de hidrelétrica, o maior e o pior da Amazônia no século XXI, no item eficiência, área alagada por megawatt gerado. Os engenheiros fizeram o possível, mas não fazem milagre, porque a geografia é plana, tem que baixar mais de 8 quilômetros para descer 1 metro, né? Então, o projeto é ruim, pode compensar em outras lógicas. Uma questão que a gente precisa trazer, que alguns engenheiros, né, trazem essa opinião, é uma parcela dos profissionais, naturalmente, mesmo no meio da engenharia, você tem vários posicionamentos, mas uma posição que é colocada é que a construção da hidrelétrica, né, traria uma energia firme, confiável, traria segurança energética, ajudaria a viabilizar novos projetos de irrigação no lavrado, facilitaria o transporte fluvial, tornando o rio navegável, e com tudo isso atrairia novos investimentos para o Estado. Como é que a gente analisa isso tudo, essa argumentação que é apresentada? Lembrando sempre, Ciro, meu papel aqui hoje é de estabelecer esse contraponto, né? É o de trazer outras posições que são assumidas pela sociedade, e assim, ainda que não seja a sua área de formação, mas você é um profissional, é um cidadão, né, de Roraima extremamente qualificado, com uma visão muito ampla, e quando a gente analisa um projeto de uma hidrelétrica, a gente tem que exercitar um pouquinho dessa nossa visão sistêmica, do conhecimento que a gente tem. Então, eu tenho certeza que você pode responder muito bem a essas e outras questões, mas depois a gente vai conversar sobre algumas questões mais específicas que estão dentro da sua praia também. Mas como é que a gente responderia a isso? Bom, acho que no caso do rio ser navegável, a gente podia perguntar para quem já sofreu com hidrelétrica há décadas e até hoje não tem o seu rio navegável. Que as promessas não foram cumpridas, a eclusa foi mal feito, foi feito atrasado, tinha que derrocar o rio, não derrocaram. Então, eu acho que a Na gente tem maior parte muitas dos casos, coisas. Como? eclusas normalmente não são feitas. Não, elas são feitas em alguns casos. Eu quero Ah, só chamar a atenção que não sabemos se a nossa vai ser feita. Podemos perguntar para o pessoal lá do Rio Tocantins, no Pará, por exemplo, se as promessas da eclusa foram cumpridas à risca, ou uhum. não. Talvez um exercício para uma próxima conversa. Eu vejo promessas, por exemplo, de geração de energia local, verdade, real, mas isso a gente pode conseguir com outras fontes. Nossos empresários tiveram uma participação expressiva no passado, podem formar consórcios com empresários de fora e entrar forte em outros. A vantagem de 5 mil empregos não me parece interessante também. Temos exemplos de outras usinas com 20 mil empregos, aonde a grande parte foi para gente de fora, que tem experiência nesse lidar com usinas hidrelétricas. Do ponto de vista comercial, eu sugiro os empresários de Roraima darem uma olhada, conversarem com alguns clubes de diretores de lojistas, já do Rio Grande do Sul, da região lá do Rio Uruguai. Eu vi um documentário recentemente sobre isso. Os diretores lojistas disseram: ficamos muito otimistas, estávamos empolgados, investimos e o retorno não foi esse. Muita gente perdeu dinheiro e as principais compras são feitas fora. A gente achou que alguma pequena parte das compras seriam feitas, não foram. Então, eu creio que as promessas, os empresários poderiam conversar também com os empresários de Altamira, de Porto Velho. Creio, Alexandre, que essas promessas elas vão se realizar parcialmente, enquanto que os passivos, os problemas vão se realizar integralmente. Os prós dessa usina vão acontecer, mas são prós
abaixo do que se propaga e os problemas vão ser bem maiores. Aliás, Alexandre, com quantos minutos nós estamos aqui, por favor? Eu não estou conseguindo ler. Faltam 30 minutos. Ah, então estamos bem, vamos Vamos lá. poder conversar bastante. Eu gostaria de oferecer assim, algumas alternativas de documentos para o público que está nos ouvindo consultar. Né? Existe uma página na internet do movimento Xingu Mais, onde nós temos ali uma relação de todas as ações judiciais que aconteceram lá em Altamira, no caso de Belo Monte. E são coisas, desde coisas pequenas até coisas realmente grandes e importantes, né? E a gente vê situações de descumprimento de direitos que a gente só escuta falar, mas parecia real. Mas se eu disser para vocês que foi combinado, por exemplo, que seria construído e instalado um hospital antes do pico das obras, porque ali a gente teria mais de 50 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil pessoas na cidade. E isso não aconteceu e a obra foi adiante. Essa promessa, eu acho que ela é, assim, ela é emblemática, porque trata de saúde. A obra diz, vamos aumentar aqui em dezenas de milhares de pessoas, mas temos um programa e vamos ter um hospital pronto. Chega na hora, o hospital está pronto, mas não tem a equipe. A equipe não é da construtora, é do município. O equipamento é do município, é do Estado. E nesse jogo de empurra, o consórcio construtor, que é um gigante, que é um tubarão, né, que está envolvido com enormes negócios, consegue passar adiante a obra. E chegou a acontecer até o uso de uma ferramenta jurídica muito excepcional, chamada suspensão de segurança, que digamos assim, que nós aqui vamos sofrer algum tipo de descumprimento muito grave de tudo que foi colocado, então a gente entra na justiça, luta, ganha na primeira instância, ganha na segunda instância, ganha na terceira instância, e o governo lança a mão desse instrumento. Ele suspende essas decisões judiciais, torna sem efeito temporariamente, e a gente perde, ou seja, nessa fase nem a justiça, a gente tem obras grandes, essas obras não são obras para a Amazônia, são obras na Amazônia. Como bem disse, né, o representante do governo aqui no dia 28 de julho, no Palácio da Cultura. Ficamos lá até muito tarde da noite, né? Ele disse assim, abre aspas, o governo já fez muito por Roraima, agora é hora de Roraima fazer pelo Brasil. Na ótica do projeto, essa usina é boa quando ela injeta energia no sistema interligado, porque equilibra. Aqui é ponta da linha, o que nesse caso é bom para a gente, mas o principal é que fornece 650 megawatts durante um pequeno, curto período do ano, quando as outras usinas de lá estão em baixa. Então, alguém ganha com isso. Esse foi um argumento importante ontem, né? Que a gente produz mais energia aqui quando as hidrelétricas no hemisfério sul estão produzindo menos. Mas aí tem uma outra coisa que eu queria considerar com você, que eu até vi na página do Movimento Puraqué. Era um outro momento, é claro, porque naquele momento o Guri fornecia energia para Roraima, certo? Mas era colocado que essa complementaridade não precisava ser feita por bem-querer. Ela poderia ser feita por Guri, né? Claro que a Venezuela acabou suspendendo. Tá? Aconteceu algum terremoto aí? Tá tudo bem? Ela acabou suspendendo o fornecimento de energia, mas, enfim, isso não é uma situação permanente. Na tua avaliação do Movimento Puraqué, do ISA, vocês enxergam que, mudando o panorama na Venezuela, porque, naturalmente, a crise sistêmica que o país vive não é eterna, e a gente poderia voltar a dispor da energia de Guri, e Guri poderia cumprir esse papel que hoje a EPE quer, no governo federal, né, quer que Roraima cumpra mediante bem-querer, porque qual seria a ideia, né, só para contextualizar? Se você consegue resgatar, né, a capacidade de suprimento de Guri, é claro, teriam que ser feitos investimentos adicionais para poder ampliar essa capacidade de fornecimento de Guri, para poder atender esse objetivo. Mas aí você teria uma interconexão elétrica entre dois sistemas, um situado no hemisfério norte, outro no hemisfério sul,
que teriam uma complementaridade hidrológica, né? Então, você resolveria o problema que se quer resolver com bem-querer. Mas como a gente está falando de uma perspectiva de longo prazo, quer dizer, bem-querer iria entrar em operação em 2030, seria plausível imaginar, se vocês fizeram algum estudo nesse sentido, no ISA, no Movimento Furaqué, considerando essa hipótese de que essa linha de transmissão de Guri, junto com a linha de transmissão de Tucuruí, promovendo essa interligação, a gente pudesse resolver o problema de um jeito mais simples, sem ter que fazer a hidrelétrica? Tecnicamente, a energia de Guri ela é viável, ela pode continuar compondo o mix de energia que chega para Roraima. Eu creio que nós temos aí uma insegurança que é mais política, que talvez tenha causado problemas de manutenção em todo esse sistema, mas o projeto, o empreendimento Guri está de pé, continua gerando, é claro que pode servir. Eu chamo a atenção que não continua sendo algo fora de Roraima, Guri. Mas também tem algumas ideias de se fazer na Guiana, de fazer um União, existe a iniciativa de integração da infraestrutura sul-americana, que pensa nesses mega projetos aí, mas continua sendo fora de Roraima. Eu creio que é válido e é necessário a gente pensar em como injetar energia nessa ponta de linha aqui por Roraima. Né? Nós já podemos fazer isso. O problema principal é à noite, quando não tem sol, e a gente ainda precisa de armazenamento, usinas de biomassa, composto com vento, eventualmente um acréscimo de gás natural também. Mas aqui no estado de Roraima é tão rico em sol, é tão rico em vento, a sua capacidade de produção de biomassa é tão significativa frente à sua demanda, que a gente poderia injetar essa energia aqui. E a grande novidade é exatamente a questão do armazenamento. Você não vai conseguir botar 250, 300 megawatts em bateria e armazenar o estado e gerar para o estado inteiro. Mas essas baterias, essa nova tecnologia de baterias que está chegando agora, integrada com usinas, tanto a biomassa como gás e eólicas, podem sim fazer essa injeção local. E olha, com muito mais geração de emprego, com muito mais geração de renda, empregos mais permanentes, com aproveitamento de qualificação local, bem mais do que isso. Quero lembrar que o próprio Fórum fez o evento no ano passado e o representante da WEG, que é uma grande indústria de baterias, né, de lá para cá, eu conversei com outras pessoas, hoje mesmo tive uma conversa. Essas empresas olham para Roraima como um pequeno laboratório, porque embora a gente seja grande, a gente é pequeno comparado com outras cidades, onde eles gostariam de experimentar os seus novos produtos em uma escala que nunca foi feita e compensa hoje por conta do preço. Entretanto, a gente ainda não, essa conversa não foi chamada por ninguém. O Puraqué não tem musculatura para fazer isso. O ISA tem uma parte da competência, mas não toda, para fazer também. Eu creio que quem pode fazer isso é o Fórum de Energia de Roraima, junto com o grupo de trabalho em infraestrutura da sociedade civil, que eu pretendo, né, a gente ficou de colocar esses dois fóruns em contato, que agregam uma série de especialistas de diversas áreas, que poderiam, se houver, né, uma parceria mesmo com a EPE e com a Valme Biota, que poderiam complementar uma série de estudos relacionados a bem-querer e também fazer esse passo a mais, né, nesse caso, na Valme não tem como contribuir, mas a EPE, em pensar realmente em modelar e avaliar o custo dessas alternativas. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, Alexandre, aqui em Roraima, só quer fazer hidrelétrica se essa for a última das últimas alternativas. Porque aqui em Roraima a gente tem essa noção de pertencimento ao Rio Branco, esse sentimento que, às vezes, em outras cidades as pessoas já perderam. Né? Aqui a gente sente, né? A gente sente que essa terra é nossa. Mas é um engano, essa terra não é nossa. Né? Nós é que somos da terra, a gente está aqui só cuidando para os que vêm depois, e a nossa geração tem que cuidar, não pode continuar. Já foi aventada até dentro do governo federal a hipótese de um parque que não seria tão pequeno assim, né? 60 megas para armazenamento de energia, né?
E realmente há uma perspectiva de um desenvolvimento tecnológico muito acelerado, um ganho de escala muito grande, principalmente com o crescimento do mercado de carros elétricos, né? Então é bem possível que efetivamente daqui a uns 10 anos nós tenhamos custos de armazenamento bem menores, né? O problema é que a gente não consegue nesse momento antever qual vai ser o nível de redução nesses custos, né, de tal maneira que ela venha a se tornar competitiva. Mas dentro da realidade de Roraima, né, como você muito bem falou, né, um sistema pequeno, em que os custos ainda são altos, então aqui acaba se prestando efetivamente para algumas experiências, para alguns laboratórios. Em relação a essas opções de biomassa, o que você considera mais interessante? Porque a gente tem muita clareza em relação ao nosso potencial de energia solar fotovoltaica, eu mesmo tenho aqui na minha casa, né? Hoje a gente já tem aí, já passamos aí de uma centena de sistemas instalados aqui em Boa Vista, a prefeitura faz um trabalho notável nessa área, e está crescendo muito, principalmente em função da legislação que acolhe a geração distribuída. É um grande negócio, você tem retorno em 3, 4 anos, antes que mudem as regras, né? E o Fórum está tentando manter as regras para os sistemas isolados, aquela contribuição que fizemos à consulta pública da ANEEL. Mas a questão é a seguinte, na biomassa, você entende que as melhores opções são essas que já foram testadas agora no leilão, ou você conseguiria identificar algumas outras interessantes? Outras fontes de bioenergia já foram tentadas aqui, né? Mas não de forma adequada. Eu acho que o projeto de etanol que se tentou no passado, ele tinha alguns defeitos de largada que tornavam ele viável de ser até analisado. Nós temos também, bom, nós temos o dendê, a soja, o milho. Eu creio que esses são, mas também tem outras alternativas que estão sendo mencionadas pelos empreendedores. Eu não sou conhecedor muito dessa A parte da própria biomassa. carne, ela está sendo utilizada resíduos de madeireiras. O que eu sei é que essas três fontes elas seriam viáveis. Aqui no estado a gente teria terras agricultáveis para isso e o nosso empresariado rural estaria apto para fazer isso, né? Ele teria competência para fazer isso. Importante que ele tivesse articulado também com os trabalhadores rurais para que corresse bem isso, para que não se repetisse problemas que já aconteceram em outros estados, né, com bioenergia, com biomassa, etc. Mas, se for bem feito, com cuidado, entendemos que pode ser útil. O caso dos resíduos de serraria é semelhante, né? Por um lado, se teme que isso vai estimular o desmatamento ilegal para se vender serragem, mas, por outro lado, você tem uma série de serrarias que estão tentando trabalhar dentro da legalidade e que teriam aí mais um produto também para se manter, para se tornar viável. Ciro, a gente está chegando nos 15 minutos finais e a gente quer que você volte para a sua praia, tá certo? E dentro da sua praia, voltar a conversar um pouquinho sobre a hidrelétrica do bem-querer também, né? Que é o nosso tema central aqui. Deixa eu te perguntar alguma coisa que muitas pessoas comentam que ocorre nos reservatórios, né? Mas a gente queria saber se seria uma realidade no reservatório com as características do bem-querer. Nos fale um pouco, como biólogo, né, e com o conhecimento que você tem, sobre os problemas das emissões de metano, né, e outros gases do efeito estufa, e depois nos fale também sobre a questão do metilmercúrio. Acho importante a gente estar compartilhando isso daí com o pessoal que está participando aqui dessa live. Bem, temos dúvidas, né? Quando a gente escuta o empreendedor, nesse caso, a empresa de pesquisa energética, falando que vai ser bom do ponto de vista das mudanças climáticas, porque nós vamos deixar de emitir CO2 pelas térmicas em substituição por essa hidrelétrica, a gente tem dúvidas, porque é sabido já de uma quantidade enorme de estudos já realizados que o alagamento de áreas aqui na Amazônia produz emissão de metano, que é um gás equivalente ao CO2 no efeito estufa, com capacidade muito, muito superior em termos de estrago. Então, se criou uma medida que se criou o CO2 equivalente, que é para poder ter uma base de comparação.
e alguns estudos indicam que essa e outras hidrelétricas terão uma emissão de metano muito alta, comparável a uma usina térmica a gás. Então, é importante que a gente analise esses estudos. Há um estudo de 2016, numa importante revista, que é necessário que a gente analise junto com o governo para verificar se é necessário incluir nesse estudo que está sendo feito agora esse componente. De Pois é, mas alguma forma. a cobertura vegetal, no caso, por exemplo, onde tem principalmente uma cobertura florestal, é maior o problema do que uma região de lavrado? Mas os solos também. O problema acontece não só na decomposição da matéria orgânica que está acima do solo, mas também na que está no solo. Né? O próprio solo ele é cheio de vida, ele é cheio de processos biológicos que levam a isso. Então, a produção de metano ela não é uma novidade. Ela é bem conhecida da ciência. Né? Os pântanos emitem metano, a água parada emite metano, e essa usina vai emitir. O reservatório é fio d'água, né? A usina, a água não vai ficar lá muito tempo. Né? Vai ficar quanto tempo? 9 dias? 12 dias? 15 dias? Vai ficar igual no centro, no leito e nas margens também? Ou na margem ela vai ser mais lenta? Uma série de perguntas que a gente A precisa responder. profundidade também interfere nisso, não é? Porque a gente está agora pensando que a correnteza ela não é homogênea no rio inteiro. Ela varia também em função da própria geografia local. Tem algumas linguagens, né, dos especialistas, por exemplo, não é uma barragem, porque é fio d'água. Não, não é um lago, aqui vai ser rio, mas é a zona de lago de um rio. Tem correnteza sim, mas é que ela é inaparente. Mas, ora, se tem correnteza, mas você não consegue perceber, porque a mudança foi enorme, né? Então, no caso do metano é isso, o caso do metilmercúrio é algo que foi colocado pelo Lucas Ferrante numa reunião anterior, eu creio que vamos colocar em pauta isso também, verificar o que existe, né, em termos de possibilidade de contaminação da água potável mesmo aqui em Roraima. Até prestar solidariedade ao Lucas, ele publicou agora na semana passada um artigo na revista Nature, uma das mais importantes do mundo, o nosso colega, criticando a gestão do Covid aqui na Amazônia, e nesse momento está sendo um pouco atacado, a gente também já prestou nossa solidariedade ao Lucas, grande pesquisador. E, Alexandre, tem coisas mais simples ainda de pesquisa que a gente tem que se preocupar. Por exemplo, a correnteza ela vai ser mais fraca aqui nas bordas, né, do que lá essa correnteza do lago e na parente. E o vento vem, para quem mora em Boa Vista, no Cajaí, por exemplo, né, Iracema, Caracaraí, o vento vem de lá para cá. A correnteza é mais leve na beira. Então, a proliferação de plantas aquáticas, que favorece a reprodução dos mosquitos, que causam doenças, eles são um problema para a nossa saúde, são uma frequente no lago de hidrelétrica. Essa é uma questão que a ciência conhece e tem que ser quantificado isso, porque a gente não quer que aconteça o mesmo que aconteceu no Lago de Tucuruí, que ficou sendo, durante algum tempo, o lugar que era campeão mundial em picada de anófilis, mosquito da malária. Né? Alexandre, estamos em reta final. Eu queria propor para você, se possível, que a gente dividisse assim, que você direcionasse mais uma parte desse tempo e deixasse para mim, eu queria refazer, deixar aqui gravado no ar, 3 perguntas que foram feitas nas reuniões públicas aqui em Roraima, que não foram respondidas. Eu queria deixar, né, convidar a EPE, a Valdir Mota, para depois nos procurarem. Até porque ontem, né, não deu para a Natália responder as perguntas, é muito corrido aqui. Eu estou vendo aqui, passando. Está faltando 11 minutos só. Eu peço até sua ajuda amanhã, que eu não sei usar direito esse aplicativo do Instagram aí, para me ajudar a encontrar, que eu vou responder individualmente os comentários, tá bom? Então, Tudo vamos bem. lá? Mas tem para você falar ainda. Só te fazer uma última pergunta, e aí eu já passo para você fazer as considerações gerais, e nessas considerações você deixa essas perguntas no ar, que eu acho que ainda dá tempo. É que você comentou sobre Tucuruí. Como é que o movimento Puraqué, o ISA, vem o linhão de Tucuruí? Esse imbróglio todo em relação à construção, né? Esse processo que vem se arrastando ao longo dos anos, de não ouvir adequadamente as comunidades indígenas.
Por outro lado, o Tucuruí pode ser também uma solução no sentido de, mediante essa interrogação ao sistema, você ter mais confiabilidade, ter mais segurança energética, independente de bem-querer. Como é que vocês veem, como é que você vê o União de Tucuruí? Olha, eu acho que o linhão é bom. O que é ruim é a forma como ele está sendo feito. O linhão ele vai permitir que a gente receba energia, tenha segurança aqui, uma energia até mais barata, vai permitir que a gente venda a energia para lá. Acontece que no processo de construção foram violados os direitos básicos constitucionais de quem está no caminho. Então a gente não quer que façam, por exemplo, um aeroporto aqui no nosso bairro e tirem a gente aqui da nossa casa sem respeitar os nossos direitos, senão a gente vai na justiça. O que os povos indígenas Oimiri e Troari fizeram foi isso. E se a gente fizer uma autocrítica, o governo fizer uma autocrítica de como conduziu esse processo ao longo dos 10 anos, vai ver que fez muita barbeiragem. Eles poderiam ter conduzido melhor, dialogado melhor com aquele povo que já foi massacrado na década de 70 pela construção da BR-174. A população deles reduziu para quase 300 pessoas, de um grupo que era quase 2.000. Então, não foi feito isso. Aquele grupo não é taxativamente contra a União, já expressou isso, mas ele exige que a lei seja cumprida no processo de construção. E já fizeram, inclusive, de modo muito propositivo, uma Mas série tem de algo demandas. nesse momento de consertar os rumos? Tem alguma notícia recente? Não, nenhuma notícia recente, só aquelas que nós tivemos lá de fevereiro, março. De lá para cá, não sei se andou, né, alguma coisa. Mas seria interessante o Linhão para Roraima se fosse resolvido. O problema é que isso não pode passar com o Linhão por cima das pessoas, por cima dos direitos, nem com hidrelétrica, nem com estrada, nada, né? A lei está aí que garante que a gente Perfeito. viva em paz, exatamente a segurança jurídica, o cumprimento da lei. A gente não pode achar que os fins justificam os meios e atropelar tudo isso. Perfeito. Ciro, a palavra é sua, para suas considerações. A gente está com 8 minutos. Eu vou te dar uns 6 minutos, porque eu preciso, nos últimos 2 minutos, dar um aviso aqui para o pessoal em relação à enquete. Tá bom? Por gentileza. Nossa, muitos minutos. 8? Eu acho que eu deixo mais Seis. 2. Deixa dois Ah, para mim. Deixa dois começou já. para mim. Para quem não sabe, é, essa barragem vai ter um muro muito alto. Né? Pelo estudo de 2011, era um muro de 19 metros. Pelo estudo novo, parece que é 16 metros. Mas é muito alto. É um muro de ponta a ponta na beira do rio. Queria que as pessoas soubessem que não é. Quando falam assim, não, é uma usina a fio d'água, não tem barragem. Isso é só uma linguagem técnica, é só uma questão de semântica, fio d'água, gente. É uma barragem, vai ter ali um muro alto, a altura de um prédio. Sabe? A barragem tem 10 quilômetros de um lado para o outro. O lago tem 130 quilômetros ou mais. A área alagada dele é equivalente aí a quase 60 mil campos de futebol, 52 mil hectares. É muita área alagada. Para uma energia gerada de 650 megawatts, que é muito para nós, mas quando a gente compara isso com outras usinas como as recentes, né, Giral, Santo Antônio, mesmo Belo Monte, que é um projeto horrível, mesmo assim, a nossa usina consegue ser muito ineficiente. É preciso alagar muita área para fazer isso. Entende? Do ponto de. Talvez tenha gente interessada em botar dinheiro nessa obra, né? Pode ser. Eu realmente acho que vai ser o governo vai ter que botar dinheiro, porque ela não parece ser tão viável assim. Mas é uma obra colossal, Alexandre. Não é uma hidrelétrica só porque ela gera 10 vezes menos do que Belo Monte, não quer dizer que ela seja 10 vezes menos pior. Ela é tão ruim quanto o lago dela, é maior ainda. Né? Belo Monte tem um problema que ela não apenas alagou, né? Belo Monte secou uma área de rio, desviou. Tem uma área de vazão super reduzida, onde a vida nunca mais vai se estive lá. Nadei nesse rio, tomei banho, remei, comi peixe. Era um rio lindo e maravilhoso como o nosso. E olha, como disse Alexandre Conceição de Escobar, nosso engenheiro eletricista que a gente respeita tanto, numa live há algum tempo atrás, a água vai chegar, vai bater na nossa porta. A gente parece que uma hidrelétrica é uma coisa longe, que a gente não tem que se preocupar, negativo. Isso só tem um tic-tac acontecendo aí, um tic-tac, e isso vai chegar. Então a gente precisa se mexer. E eu queria convidar
a EPE, queria convidar a Valmo Biota, lembrando que nós colaboramos já com vocês em tantos momentos, visitamos as sedes, respondemos as perguntas, contamos no mapa tudo o que vocês nos perguntaram, e a gente quer saber das devolutivas dessas reuniões públicas. Eu queria perguntar, queria que você respondesse algumas questões, poucas, até porque não deu tempo, mas se tivesse tempo seriam muitas. Mas, em relação às reuniões públicas, a população vai poder ver o que foi perguntado e respondido nessas reuniões públicas? Porque no site do empreendimento só tem lá o PDF das apresentações que foram feitas, mas foram muitas reuniões com grande riqueza, pessoas saíram da sua casa, expressaram preocupações, perguntas, algumas respostas foram dadas, outras não, e a gente quer saber, não teve ata, não teve gravação, a gente não tem acesso a nada disso, essa riqueza fica só para... Imagina, talvez alguém do Cantar esteja com um problema semelhante a alguém de Caracaraí. E isso já foi dito na reunião, as pessoas não vão saber, só vão saber no final. Nós queremos saber, Natasha, Valmo Biota. Essas atas estão disponíveis, a gente pode ler, é muito importante. Isso daí é o começo de uma relação de confiança, são essas reuniões públicas. A segunda questão é que nessas reuniões nós fizemos um pedido especial. Pedimos à EPE, que é o órgão oficial, que é o órgão do governo federal, que fornecesse para a população de Roraima, governo e prefeituras, informações sobre os indicadores sociais de segurança, educação, saúde e emprego dos municípios que receberam hidrelétricas nos últimos anos aqui na Amazônia. Nós achamos que iríamos receber essas respostas, até porque a EPE se comprometeu a fazer isso. Na última reunião, que foi aqui em Boa Vista, na sede do consórcio que estuda, que faz o IARIMA, a representante da EPE reafirmou que, na verdade, eles estavam apenas avaliando, refinando, mas eu creio que já demorou demais. Nós sabemos que a violência contra crianças e adolescentes aumentou mais de 140% no Pico das Obras. A gente que conhece as pessoas que vivem em Rondônia, que vivem no Pará, a gente sabe o que aconteceu com os indicadores de saúde, de educação, sabe? A gente sabe que os prefeitos foram, no início, ficaram interessados e depois sofreram muito, porque o povo sofreu. Então, por que a EPE não entrega, apresenta numa reunião pública e diz assim, olha, tá aqui, essa aqui é a lista de, sei lá, o que eles conseguirem, 6, 8, 10 cidades onde foi feita hidrelétrica. E o que aconteceu com os indicadores de segurança pública foi isso. Porque nós, sociedade civil, estamos avisando, mas não tem a mesma força, Alexandre. Quem tem que avisar é o governo federal. Imagina, você está me ouvindo em casa, você tem expectativa de ter um emprego para seu filho nessa obra, de tratorista, sabe, de alguma coisa, você quer, pensa que isso vai trazer algum benefício, mas se você souber que junto com esse benefício você vai ter que gastar muito mais dinheiro para ir da sua casa para o trabalho, que seu filho para ir da escola para casa vai sofrer pode sofrer uma série de violências, você vai gastar muito mais com isso, sofrer com isso, talvez a escolha seja diferente. E essa é a segunda resposta, pergunta sem resposta, né, pela EPE. Ciro, olha, adoraria estar ouvindo mais tempo você, mas a gente está com o nosso tempo no finalzinho, né? Eu tenho 30 segundos? 30. Maravilha. A Natasha citou ontem estudos cartográficos e outros apresentados em 2013, e que foram usados na elaboração, mas nós só conseguimos encontrar na íntegra, o último DOC é de 2011, a avaliação ambiental integrada. A gente queria saber se esses estudos cartográficos de 2013 e os outros que compõem os PDFs que estão lá naquele site, a gente pode ter, porque nós só temos a avaliação ambiental integrada e os PowerPoints que vocês apresentaram, né? Seria bom a gente ter documentos na íntegra. Perfeito. Ciro, a gente vai para o nosso último minuto aqui, agradecendo imensamente pela sua contribuição, pela sua generosidade em compartilhar o seu conhecimento e os seus ideais. Ontem não deu nem para a gente fazer essa despedida com a Natasha, né? Então, a gente quer agradecer também com um dia de atraso, né, a imensa contribuição que a Natasha fez e o que representaram essas duas lives para que nós, comunidade de Roraima, pudéssemos compreender melhor os desafios desse projeto, suas implicações, seus impactos e a responsabilidade que cada um de nós tem enquanto cidadão e o Fórum de Energias Renováveis em debater esse assunto. Amanhã começa a nossa enquete.
www.energiasrenováveis.roraima.com.br, energiasroraima.com.br. Aqui o tempo está acabando aqui.